Bom dia, galera! Bora lá, né? Bora lá pro nosso último dia de fase de grupos aí no nosso Super Mundial, né? Vamos conhecer aí os últimos classificados então nessa quinta-feira e bora projetar aí o que temos de melhor para esses jogos então. Bora, Mari! Chegou o momento, hein? Vamos fechar a terceira rodada da fase de grupos. Depois de hoje é só matar ou morrer. Só teremos 16 equipes. Vai cair pela metade o número de participantes desta Copa. Chegou o momento, galera. Definições dos últimos dois grupos, G e H, e a gente vai estar contando tudo para vocês, é claro, aqui na Academia das Apostas Brasil, nesta quinta-feira, 26 de junho de 2025. Bom, já deixando claro, mais uma vez, 4 jogos em 2 horários, os jogos dos grupos acontecendo simultaneamente. 4 da tarde, horário de Brasília, tem Juventus e Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain. São jogos que estaremos acompanhando já às 4 da tarde no horário de Brasília. Bom, vamos recapitular um pouquinho a situação desses grupos, bora lá. Neste caso, Mari, Juventus e Manchester City, pelo grupo G da competição, já estão classificados. A briga aqui é pelo quê? A briga aqui é pelo primeiro lugar do grupo, porque o primeiro deste grupo pega o segundo do grupo H e, consequentemente, o segundo colocado do grupo H, o primeiro colocado do grupo H pega o segundo colocado deste grupo G. E quem tem tudo para ser primeiro colocado do grupo H é o Real Madrid, né? Ou seja, quem perder entre Juventus e Manchester City deve pegar o Real Madrid nas oitavas de final. Essa definição só acontece depois, às 10 da noite, no horário de Brasília, nesta quinta-feira. Então lá vamos nós, Mari, contando tudo para vocês de Juventus e Manchester City, que acontece do Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. No mesmo horário, no Outfield, em Washington, o Wydad Casablanca e Al Ain estarão se enfrentando, mas já eliminados, valendo apenas o terceiro lugar do grupo. Sobre o Wydad e Al Ain, então, que vale menos, o que eu quero dizer primeiro. Esse jogo teve como prévia over 2,5 gols, mais de 2,5 gols, com odds 1,70. Procurem aí na Novibet, na Betano, que a gente recomenda demais essas casas para vocês. E a gente vai estar de olho então nessa partida com uma atenção um pouco menor, eu admito. Afinal de contas, não tem neste jogo aqui, né, Mari, entre o Wydad e Al Ain, o fator que consideramos muitas vezes o mais importante, determinante, que é o must win, a necessidade de vitória. Nem o Wydad, nem Al Ain tem chances, é só para cumprir tabela, é só para dizer adeus à competição. Então, vamos ver o que acontece num jogo que pode ser considerado um amistoso de luxo, valendo 2 milhões de dólares aí pro vencedor. De qualquer forma, vale dizer o seguinte: o Wydad Casablanca do técnico Amini Ben Hashem para essa partida deve escalar o time com Benabid. Na linha defensiva, a dúvida se joga o Yazic ou o jogador do Wydad Casablanca que pode aparecer também pelo lado é o Mufi. O Mufi deve jogar pelo lado direito. Na zaga, o brasileiro Guilherme Ferreira, junto do Butuil e ainda do Megers, dos Países Baixos, como Mufid na lateral esquerda. No meio de campo, Zenraoui, Mubarik, Amrabat e ainda o Lorc, jogador sul-africano que me chamou muito a atenção, e o atacante ganês Obeng. Para pegar o time do Al Ain, do técnico Vladimirovic,
o Al-Ain não tem desfalques e deve jogar com Eiza, Yazici, Niang e ainda Park e Rabiat nessa linha defensiva. O Yazici é da Bósnia e Herzegovina, o Niang é de Senegal, o Rabiat é do Egito e o Traoré, ele é jogador que nasceu em Mali. No meio de campo, o time deve ter o Nader ao lado da presença aí do Traoré, até se o Traoré ficar como volante com o Zabala, argentino, indo para a lateral esquerda. E aí, mais à frente, a presença do Chadli e também do Abbas Al-Balouchi, como comando do ataque sendo feito pelo Laba, jogador togolês, Kodiolaba, que ainda não fez gol nesta Copa, mas é o grande artilheiro do time do Al-Ain. O Matias Palacios, meio-campista argentino, pode pleitear aí um lugar desse setor de meio de campo, tem essa possibilidade também, mas espera-se aí que o Chadli e o Al-Balouchi então estejam abastecendo principalmente o Laba. Mas cuidado, né, galera? Jogo que não vale nada, é um amistoso de luxo, valendo a premiação da vitória simplesmente, porque o jogo que importa, né, Mari? É Juventus e Manchester City. Eu sei que essa partida tá no teu radar aqui, inclusive pré-live. É o jogo que a gente vai estar narrando no Camping World Stadium. Lembrando que quem vencer passa em primeiro. Em caso de empate, a classificação fica com a Juventus, nem pelo saldo de gols, mas pelo número de gols pelo número de gols marcados. A Juventus do técnico Igor Tudor para esse jogo segue sem contar com o colombiano Juan Cabal, que teve uma lesão no joelho, não joga desde o ano passado. O zagueiro brasileiro Bremer, ex-Atlético Mineiro, é outro que não joga desde o ano passado por conta de lesão no joelho. O Arkadiusz Milik, atacante polonês, é mais um que não joga desde o ano passado por lesão no joelho. E o goleiro Matia Perin, goleiro veterano da Juventus, é um que não atua desde fevereiro, ficou à disposição até março, passou por uma cirurgia e segue se recuperando. Time da Juventus deve ter Michele de Gregório, na linha defensiva o Kalulu, que é francês, Savona e Lloyd Kelly, que é inglês, na ala direita Alberto Costa, meio campo ainda tem o Weston McKennie dos Estados Unidos e o Khéphren Thuram da França, como cambiaço na ala esquerda, e o trio ofensivo com Francisco Conceição, Kenan Yildiz, o turco, e o Kolo Muani, francês, no comando do ataque. Destaque para o Francisco Conceição, que tem jogado uma bola redondíssima, fez 2 gols contra o Al-Ain. Vamos ver o que pode fazer nessa partida contra o Manchester City, do Pep Guardiola, que segue sem contar com o Rico Lewis, que foi expulso na primeira rodada pelo árbitro brasileiro Ramon Abate Abel. Fora isso, Mateo Kovacic tem uma lesão no tendão de Aquiles, não joga desde o dia 20 de maio. Kovacic se machucou na partida contra o Bournemouth pela Premier League. O Jack Grealish também está fora por decisão do Pep Guardiola. O Echeverri é uma dúvida para este jogo, mas espera-se que fique à disposição. De qualquer forma, provável escalação do Manchester City tem a volta do Ederson, que não jogou na segunda partida contra o Al-Ain. Na lateral direita deve jogar o Kuzanov, mas também não se pode descartar a presença do português Matheus Nunes. Na zaga, o suíço Akanji com o jogador Nathan Ake dos Países Baixos, mas também não se descarta o Rubem Dias no lugar do Akanji. E na lateral esquerda, a tendência é que jogue o Gvardiol, croata, mas não se descarta também o O'Reilly. No meio de campo, o Tierney Reinders deve formar aí uma dupla de volantes como o Bernardo Silva, como o Phil Foden um pouco mais liberado na armação. Na ponta direita, o Savinho deve aparecer e na ponta esquerda o belga Jerry Bidoco. Pode aparecer o Omar Marmouche? Pode, mas espera-se o Doco como titular. No comando do ataque, Erling Haaland, que tem 1 gol e 1 assistência registrados no último jogo contra o Al-Ain. Vamos ver se consegue desencantar novamente. Sobre Juventus e Manchester City, vale dizer o seguinte, Mari, essas equipes
se enfrentaram em dezembro pela Liga dos Campeões na sexta rodada da fase de liga em Turim, na Itália. No Allianz Stadium, a Juventus ganhou por 2-0 depois de um 0-0 HT. Vlahovic aos 53 e McKennie aos 75 marcaram com assistências do Yildiz e do UEA. Então a Juventus já ganhou do Manchester City nesta temporada. Mais do que isso, Mari, nos últimos 3 enfrentamentos, 3 vitórias da Juventus, mas as outras 2 foram lá em 2015, quando a Juventus fez 1-0 na Itália com gol do Mario Mandzukic e também fez 2-1 na Inglaterra, com o Chiellini contra, marcando para o Manchester City, o Mandzukic empatando e o Morata virando para a Juventus na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2015. Em 2010, se encontraram pela Liga Europa e foram 2 empates por 1-1. Em 76, pela Copa da UEFA, a Juventus ganhou por 2-0 na Itália, sendo que na Inglaterra o Manchester City tinha vencido por 1-0. Foi a última vez que o Manchester City ganhou da Juventus. Desde então, 6 jogos com 4 vitórias do time do Manchester City e 2 empates. É um tabu considerável, mas lembrando, a Juventus joga pelo empate para passar em primeiro e provavelmente fugir do Real Madrid pegando o segundo colocado do Grupo H. Diante desse cenário, Mari, quero destacar, a prévia está lá no nosso site, Academia das Apostas Brasil.com, nas melhores apostas do dia. A galera encontra várias recomendações, tem lá o ambos marcam a 1,75 nas melhores apostas do dia, vocês podem procurar aí também na Novibet, na Betano, e o ambos marcam com over 2,5 cartões, tá? Ambos marcam com over 2,5 cartões a 2,27. Entrou nas melhores apostas múltiplas do dia, numa seleção lá de 5 jogos, totalizando odds 15. Quem quiser conferir, acompanha lá Academia das Apostas Brasil.com. No prognóstico, recomendação também de que ambas equipes marcam deste jogo, conforme aconteceu aí em vários dos registros da história, mas não aconteceu em dezembro, quando o Manchester City não conseguiu marcar contra a Juventus da Itália. E aí, Mari, conta pra gente o que tu viu de bom para esse jogo. É um grande jogo, valendo o primeiro lugar do grupo G, Juventus e Manchester City. Podia ser jogo aí, sei lá, de semifinal, de quartas de final, mas é ainda pela terceira rodada da fase de grupos da Copa, Mari. Poderia ser um jogo de Champions também, né, perdido aqui no meio do Mundial de Clubes. Então, cara, eu acho que o mercado, ele superestima esse Manchester City de uma forma absurda, né? Foi assim ao longo de toda a temporada e permanece assim no Mundial também. O que acontece aqui? As duas equipes, elas estão classificadas, né? Os outros 2 do grupo aí zerados, os 2 tomaram um abalo aí, tanto do City quanto da Juve, e agora fica aqui na disputa do primeiro lugar. Só que esse primeiro lugar, ele vai valer muito, porque eu acho muito improvável que o Real Madrid não se classifique em primeiro lá no outro grupo, né? E esse jogo aí entre Juventus e Manchester City, ele vai acontecer primeiro, né? O nosso jogo da tarde, enquanto a definição do grupo do Real vai ser só ali às 10 da noite. Mas como é Real e Salzburg, né? E o Al Hilal tem a chance aí de beliscar uma vaga ainda, é muito provável que o Real Madrid se classifique lá como primeiro do grupo. Então, acho que aqui sim, né, na questão aí de escolher adversário, esse primeiro lugar vai valer muito, porque se der para evitar um Real Madrid, acho que é sempre bom, né, para as duas equipes. Então, são 3 gigantes da Europa aí envolvidos. Não que eu ache que, nossa, vai ser o fim do mundo se alguma delas jogar com o Real Madrid, mas é isso. Eu acho que se puder evitar, eles vão sim tá evitando. Então, a minha sugestão aqui para esse jogo é o ambos marcam, tá? Espero um jogo um pouco mais aberto
do que a gente tem visto, né, nessa rodada aí, nessa última rodada da fase de grupos. Cogitei aqui trabalhar com esse handicap positivo para a Juve, né, um mais 0,75 aí para a Juve, que nesse momento ela tá em primeiro, né, então o empate é da Juventus. Manchester City é quem vai ter que vir para a exposição aqui, e eu não concordo, não vejo nesse momento essa disparidade toda aí entre as duas equipes, não. Até, né, a Juventus pareceu bem mais interessada na competição do que o próprio Manchester City. Mas nesse jogo, né, como ele não tem aí o peso da classificação, eu vejo boas oportunidades para os dois lados, e a minha sugestão é esse ambos marcam a 1,75. Mas para quem quiser, né, ser aí um pouco mais ousado, pegar esse mais 0,75 da Juve, nem que for para construir uma free bet ao longo do jogo, né, trabalhar aí com over 1,5 lá dentro do live, é uma entrada que eu gosto também. É isso, Mari. Boa, gostei também dessa tua análise. E aí, às 10 da noite no horário de Brasília, a gente vai estar chegando para a definição do último grupo, o grupo H. E aí a confirmação, né, de quem passa em primeiro: Real Madrid, Red Bull Salzburg ou Al Hilal. Não esqueçam que tem a possibilidade do Al Hilal se classificar. E a gente vai estar destacando tudo destes jogos, deste grupo H, para fechar a fase de grupos. Al Hilal e Pachuca jogando no Guilds Park em Nashville, e Salzburg e Real Madrid se enfrentando no Lincoln Financial Field na Filadélfia. Bom, a única coisa que a gente precisa lembrar neste grupo H, Mari: o Pachuca está eliminado. Então só vale Al Hilal e Pachuca para o Al Hilal nesse jogo em Nashville. E o Al Hilal precisa do quê? O Al Hilal tem que ganhar e torcer para que Real e Salzburg empatem em 0-0, ou tem que ganhar e torcer para que tenha um perdedor no jogo entre Real e Salzburg, porque aí o perdedor vai ficar com 4 pontos e o Al Hilal vai para 5, ou o Al Hilal tem que vencer por 2 gols de diferença ou mais, mas pelo menos 2 gols, e torcer por um empate em 1-1 entre Real e Salzburg. Isso é muito importante de frisar para a galera. Um empate por 2-2 já seria muito complicado, aí já ia tirar o Al Hilal dessa briga pelo critério dos confrontos diretos. Porque nos confrontos diretos, vale lembrar, né, galera, contam os pontos só entre os times que empataram, depois o saldo de gols entre os times que empataram, número de gols pró entre os times que empataram, e o Al Hilal não pode cair nessa aí de um empate em 2-2 entre Real Madrid e Salzburg. Ficaria dificílima ou até irreversível a situação para o clube. Dito isso, Simone Inzaghi, técnico do time do Al Hilal, segue sem contar com Aleksandar Mitrovic. O Caio César e o Yassir Al-Sharani também são problemas para esse time do Al Hilal. O Mitrovic nem jogou nessa Copa por conta, né, de uma lesão muscular. E a provável escalação do Al Hilal traz o goleiro marroquino Bono, na lateral direita João Cancelo, na zaga Tambakti da Arábia Saudita e o Koulibaly, que é um zagueiro senegalês, Chelsea. Na lateral esquerda, o Renan Lodge. Do meio de campo, Rubem Neves como Nasser Al-Dawsari. E ainda o armador do time, principalmente, é o Milinkovic Savic, da Sérvia. Na ponta direita, o Malcom. Na ponta esquerda, o Salem Al-Dawsari, com o comando do Marcos Leonardo nesse ataque. É a provável escalação do Al Hilal. Para pegar o Pachuca do Jaime Lozano, que não tem o equatoriano Andrés Micolta. Micolta está lesionado há muitos meses, teve uma lesão no joelho, e aí o Pachuca deve jogar como goleiro Carlos Moreno, na linha defensiva a volta do Rodrigues, e junto do Rodrigues na zaga o Eduardo Bauerman, zagueiro brasileiro, junto do Federico Pereira, que é uruguaio, com o Brian Gonçalves na lateral esquerda. No meio de campo, Montiel e o argentino
Palavecino, mas também com a possibilidade, né, do Pedraza aparecer nessa equipe. Na armação, é possível que o Bautista vá para o jogo, com a ala direita ficando para a presença, né, pelo lado direito. De qualquer forma, nessa equipe do Pachuca do Alexei Domingues, o Kennedy na ponta esquerda e no comando do ataque o venezuelano Salomão Rondon. É isso, galera. Pachuca eliminado, Al Hilal tá na briga, tem que vencer para ter chance, principalmente se vencer por 2 gols de diferença, ele pode se classificar até no empate por 1-1 entre Real e Salzburg. Fiquem atentos a essa partida. No mesmo horário, Salzburg e Real Madrid é o jogo que a gente vai estar concentrando a narração. Vale o primeiro lugar, o empate dá o primeiro lugar para o Real Madrid, pelo menos na briga com o Salzburg. Mas se o Salzburg vencer o Real Madrid pode ser eliminado na fase de grupos. Já pensou? Que fiasco! Thomas Lech, técnico do time do Red Bull Salzburg, não conta como Karim Konaté, jogador marfinense, teve uma lesão no joelho, ele não atua desde o ano de 2024. O argentino Nicolás Capaldo, com uma lesão no dedo do pé, não joga desde abril. E aí o provável time do Salzburg tem o goleiro Christian Zawiecki. Vou aprender, Mari. Zawiecki. É difícil, né? Mas estamos lá, estamos nos esforçando. Na lateral direita, Leider. Na zaga, o francês Gadu e o Rasmussen, que é dinamarquês. E na lateral esquerda, o Kratzig. No meio de campo, o Bidstrup, que é dinamarquês, e o Diabaté, que é um jogador de Mali, como o Nenê Dorgeles, também é de Mali, deve ser titular com o israelense Glock. E no ataque, o Baidu, que é ganês, junto do Oniziwo. É o provável time do Salzburg para pegar essa equipe do Real Madrid do Xabi Alonso, que não tem o Daniel Carvajal, com uma lesão no joelho. O Carvajal não joga há muito tempo. O David Alaba, que é austríaco, né, também com lesão no joelho, não joga desde abril. O Éder Militão, zagueiro brasileiro com lesão no joelho, não atua também desde muito tempo. Eduardo Camavinga, francês, com uma lesão na virilha, não joga desde abril. O Endrick é outro problema, com uma lesão no tendão, não joga desde maio. O Ferland Mendy é outra baixa desse time do Real Madrid, com uma lesão no tendão, ele não joga desde 26 de abril. O Raul Asensio está cumprindo suspensão porque foi expulso contra o Pachuca. E o Kylian Mbappé é considerado dúvida para essa partida do Real Madrid. Por isso que a provável escalação traz o goleiro belga Courtois, na lateral direita o Alexander Arnold, inglês, na zaga o alemão Rudiger, junto do Huijsen, mas também com a possibilidade do Tchouaméni jogar nessa zaga. Na lateral esquerda o Fran Garcia. No meio de campo, se o Tchouaméni jogar na zaga, o time deve ter o Valverde, volante uruguaio, junto do Arda Güler, chegando mais de trás o turco, e o Jude Bellingham, o inglês, como trio ofensivo tendo Rodrigo Vinícius Júnior e Gonzalo Garcia. É a provável formação do time do Real Madrid para pegar o RB Salzburg. Esse jogo teve prévia também no nosso site, uma prévia de over 3 gols asiáticos. Quero dizer, Mari, que a vitória do Real Madrid no primeiro tempo entrou nas melhores apostas do dia. Vitória do Real HT no primeiro tempo, assim como a vitória do Al Hilal no jogo, FT, no jogo todo. E vocês encontram um over 6.5 escanteios do Al Hilal exclusivamente, numa dupla lá no nosso site, nas melhores múltiplas do dia. A vitória do Al Hilal com a vitória do Real Madrid no primeiro tempo também entrou naquele binguinho lá de 5 seleções de odd 15. Vocês sabem, né, galera? Odd 15, 5 seleções, muito difícil acertar, então usem muita cautela, é mais pela recreação, é mais pela brincadeira, né, numa aposta múltipla como essa, utilizando aí o troco do pão, arredondando a banca, só para dar uma graça, porque é muito difícil, né, acertar uma aposta de 5 seleções.
Mas é isso que nós temos, Mari, para o grupo das 10 da noite, horário de Brasília. Fica o convite para a galera, então, que vai estar conferindo conosco a definição de quem fica em primeiro, quem fica em segundo, qual dos três entre Real Madrid, Salzburg e Al Hilal será eliminado. O Al Hilal é obrigado a vencer se quer ter alguma chance de classificação. Se empatar ou perder com o Pachuca, aí já estará eliminado e Real Madrid e Salzburg avançarão para as oitavas de final da competição. Espero que todos estejam conosco, tanto às 4 da tarde para Juventus e Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain, como para as 10 da noite do horário de Brasília, quando nós teremos Al Hilal e Pachuca e principalmente Red Bull Salzburg e Real Madrid. Certo? Até lá, galera. Forte abraço.